Fala, minha rapaziada! Tô de volta para mais um vídeo e agora falar a respeito desse jogo horroroso. Graças a Deus acabou esses 3 jogos com esse time alternativo. Espero que nesse ano de 2025 eu não possa ver mais a maioria desses jogadores dentro de campo com a camisa do Vasco. Um jogo horroroso, um primeiro tempo que o Vasco não criou nada. O Boa Vista começou o jogo ali retrancado para tentar buscar ali uma bolinha para decidir o jogo. E o meio de campo do Vasco inoperante, infelizmente, diferentemente aí do jogo contra o Bangu, quando o Paulinho, o Jair e o Maximini entraram no meio de campo e deram uma dinâmica à equipe, né? O Vasco hoje veio com mais 2 jogadores que estavam na pré-temporada, que foi o Hugo Moura e o Cocão. Eles não comprometeram, mas sentiram totalmente aí o ritmo de jogo. O Vasco não tinha armação nenhuma. O Maximini, que no jogo anterior entrou pelo lado do campo, que deu muita dinâmica à equipe, hoje já entrou pelo meio e infelizmente não foi ali aquele jogador ativo como foi contra o Bangu. Foi ali juntamente com o Cocão, os 2 principais jogadores ali na armação, que tentou pelo menos armar alguma coisa, fazer ali alguma coisa pelo time, e o Vasco foi ali sucumbindo, né, à marcação do Boa Vista. O lado direito do Vasco totalmente fraco. O Souza não existe, o Souza não pode mais vestir a camisa do Vasco. Ele se diz vascaíno, e se ele for vascaíno, ele tem que se aposentar amanhã. Amanhã ele tem que chegar no Pedrinho, agradecer o Pedrinho, agradecer o Felipe Coutinho, que cavou essa vaga para ele no time do Vasco, e ir embora. Não tem condições. Jogador fraco, ele que no meio de campo não arrumou nada, foi para a zaga e hoje demonstrou que não tem condições. O primeiro gol aí do Boa Vista foi aos 21 minutos, numa falha clamorosa, uma falha infantil do Souza. O PH, que também estava muito mal ali pelo lado direito, perdeu a bola. O time do Boa Vista puxou o contra-ataque ali com o Matheus Alessandro tocando a bola na ponta esquerda, e o Souza simplesmente tomou-lhe um drible da vaca inocentemente, e depois ainda foi botar a mão na cabeça, querendo culpar o jogador Luiz Gustavo, que também é outro jogador horroroso. Eu quero saber quem foi o gênio que disse que o Luiz Gustavo é a promessa do Vasco na zaga. Eu não entendo isso, gente. O rapaz, ele não consegue acertar um passo para frente. Ele deve ter dado ali uns 5 ou 6 lançamentos, não acertou nenhum, e os passes que ele acerta era simplesmente tocando para o lado para o Souza. O Souza tocava para ele tocava para o Souza, porque toda vez que ele tentava colocar a bola para frente, ele errou. No segundo tempo ele tomou-lhe uma chamada ali do Hugo Moura, que quando ele foi tentar fazer uma jogada individual, perdeu. Quase que o Boa Vista vira o jogo de novo. O Vasco já tinha empatado ali a partida. Então é um jogador aí que, na minha opinião, é fraquíssimo. Tem que comer muito angu para poder aí ser titular do Vasco. Eu acho que é um jogador que espero que ele não tenha oportunidade também durante 2025, que ele volte para a base, que ele dispute o campeonato sub-20 do Brasileirão, da Copa do Brasil, volta para a base, vai ter que aprender muito para ser um profissional a nível do Vasco da Gama. O time do Boa Vista fez um gol, aí o Vasco se perdeu totalmente. O Souza, depois da falha, errou todas as bolas que o Souza tentou, não conseguiu. E o meio de campo, como o Matheus Cocão e o Hugo Moura estavam ainda aí sentindo muito ritmo, não conseguiu criar nada. O jogo foi se arrastando. O Serginho era -1 em campo. Meu Deus, ô meu pai, eu não aguento mais ver Serginho, eu não aguento mais ver Jean David com a camisa do Vasco. Meu Deus do céu, não tem mais como ficar esses 2 jogadores inoperantes. O Jean David parece uma criança, pega a bola, fica circulando, não tem habilidade, não dá prosseguimento numa jogada. O técnico do Vasco também é um técnico que tem também muito a aprender, um técnico que demora a mexeu errado, colocou o Wallace ali como lateral esquerdo. O Vasco precisava de atacar, o Wallace, por sinal, entrou e fez o gol do Vasco ali,
tá de parabéns, porque tentou alguma coisa, mesmo sendo zagueiro, tentou dar opção na lateral esquerda, mas ele tinha que já ter entrado ou com o Andrei, que entrou no final do jogo, ou então mesmo com o Riquelme no lugar do Jean David. Tiraria dali o Jean David e o Serginho, que eram dois jogadores. O Vasco estava com no mínimo 8 jogadores em campo, porque Souza, Serginho e Jean David eram menos um. É impressionante como o garoto Bruno Lopes, que é o artilheiro do Sub-20, é um cara que tem faro de gol, não conseguem dar uma bola para o rapaz tentar chutar a bola para fora, pelo menos. Não consegue ter uma conclusão. O time do Vasco, inoperante, horroroso. Como eu falei, espero que jogadores como o Sforza, também é outro que entrou e não acrescentou nada. O tal do Serginho, Jean David, Luiz Gustavo, Souza, esses caras têm que ficar de fora, encosta eles, arruma outro time para ele jogar. O Jean David tem mercado lá no México, tenta achar um time mexicano que queira esse jogador. De repente lá no México, como é uma liga de menor expressão, é um jogo mais menos físico, como é o jogo aqui no Brasil, ele pode estar querendo lá crescer, como foi aí o caso do centroavante, que veio aqui jogar no Brasil, aqui jogou seis jogos ano passado, voltou para Portugal, tá jogando pra cacete lá, fazendo gol, mas aqui no Brasil não dá. Então o Vasco tem que arrumar lugar para esses caras, ou então rescindir, mandar embora, admitir que o Jean David foi uma bola fora da diretoria do Vasco. O Vasco, por que não está colocando ali a zaga reserva do time principal? Poderia ter colocado ali o Lucas Oliveira e também o outro Lucas, que joga pela esquerda, para poder começar a dar ritmo para esses jogadores. A gente sabe que agora o próximo jogo contra o Madureira, eu assisti Madureira e Portuguesa. Madureira é outro time fraco. O nível do time de menor expressão do Rio de Janeiro esse ano está muito fraco, muito. Eu acho que o melhorzinho deles ainda é o Volta Redonda, mas mesmo assim não é lá essas coisas. O Maricá vem surpreendendo aí também, mas é isso aí, eu acho que é fogo de palha. O Vasco mais uma vez deixou a desejar. O Wallace fez ali um gol numa jogada do Hugo Moura já aos 26 minutos do segundo tempo, né? O Hugo Moura recuperou a bola, deu um cruzamento para dentro da área e o garoto, que já havia dado uma cabeçada perigosa, conseguiu acertar o cantinho ali, sacramentando ali pelo menos a invencibilidade desse time horroroso, um time que em nenhum dos 3 jogos demonstrou ali que poderia dar alegria para o time do Vasco. Então o Vasco agora na próxima quinta-feira pega o Madureira lá na Arena Manaus com o time principal. A gente sabe que vai ser ainda um pouco trabalhoso, né? Porque os jogadores estão ainda buscando o ritmo ideal, o condicionamento físico ideal para disputar aí a temporada de 2025, mas eu creio aí que pelo menos o tático e também ali o técnico vai melhorar bastante, porque esse time alternativo do Vasco é muito ruim. Jogadores que não têm condições de vestir a camisa do Vasco. Então eu espero aí que o Pedrinho não traga mais ninguém, não traga mais jogador, não traga o angolano, que já estão dizendo aí que ele é horroroso. O cara já vai chegar aqui com o preconceito do nome dele, o Deb, vai começar a torcida adversária a zoar ele, a torcida do Vasco pegar no pé. Então eu acho que o Pedrinho e a diretoria tem que fazer o seguinte: se não for um cara para chegar e resolver, não contrata mais ninguém. Usa a molecada da base que está disputando lá a copinha, que por sinal daqui a pouco começa aí o jogo contra o Corinthians, mas não traz jogador bizonho, não traz jogador para compor elenco, que essa porra desses jogadores que estão aí no terceiro time do Vasco são horrorosos. Eu acho que eles não têm vaga no time do Boa Vista, que é outro time também horroroso. Muito revoltado. Infelizmente aí o Vasco continua na parte de baixo da tabela, agora é o 9º colocado. Tá na hora de vencer, porque daqui a pouco vai afunilar, vai começar a chegar os clássicos, e a gente sabe que clássico é clássico, não tem favorito, e o Vasco pode ficar lá para baixo e vai acabar sendo eliminado aí da Taça Guanabara, uma coisa que seria
catastrófica para o time do Vasco, que é o único time que tem que estar tentando aí o título do Carioca, já que Flamengo, Botafogo e Fluminense estão pensando lá no meio do ano, lá no Mundial Interclubes, lá e também na sequência aí da Libertadores e da Copa do Brasil e do Brasileiro. O Vasco tem que lutar por esse título e pelo que eu estou vendo aí, Fábio Carille vai ter muito trabalho para armar algum time reserva do Vasco. Valeu? Grande abraço a todos, saudações vascaínas. E não esqueça, curta, comente, compartilhe e ajude o nosso canal a crescer aqui no YouTube. Valeu? Fui!